Olá, feliz dia! Um dia abençoado para você que está acompanhando o modo feliz de viver. Quando você pensa que chegou ao seu limite, Deus ainda está ao seu lado, não é verdade? Você só precisa ouvi-lo, senti-lo, aquietar-se para perceber a presença dele, tá bom? Faça isso agora mesmo assistindo ao programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado e sinta-se em casa, viu? Sabedoria na ponta da língua e palavras simples que elucidam os mais complexos problemas da vida. Hoje tem perguntas e respostas com os preletores Enio Masakihara e Heitor Miyazaki. Imperdível. No momento Meio Ambiente, vamos falar sobre o Dia Mundial pela Limpeza das Praias e dos Rios, uma iniciativa muito bacana que envolve milhões de pessoas em todo o mundo. Já é tradição, todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seite Onoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano, como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seite Onoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Se você acha que tem um problema enorme, quase intransponível, acompanhe nos próximos minutos os preletores Enio Masakihara e Heitor Miyazaki num bate-papo em forma de perguntas e respostas. E você verá que absolutamente nada pode ser maior do que a sua capacidade infinita de filho de Deus. Acompanhe. Obrigado, é a Seite Onoye trazendo respostas para você que assiste o programa da Seite Onoye na TV, para você que ouve aí o programa da Seite Onoye no rádio, nosso muito obrigado. E hoje, é só ligar aqui para nós no 0800 770 2600 e você recebe na tua casa uma revista inteiramente grátis da Seite Onoye. Então ligue para nós, 0800 770 2600. E no programa de hoje o professor Heitor Miyazaki responde aí a tua pergunta. Então, para você que fez a pergunta para nós aqui, aguenta aí, que hoje provavelmente saia as suas respostas. Então, aqui conosco o professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, Nil. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Tudo bem, né? Com a família, a vida? Graças a Deus. Só alegria? Bom. Só alegria. E correria, né? Professor, a primeira pergunta. Eu gostaria de orientações sobre o meu mau relacionamento com a minha mãe. Eu sei que ela tentou me abortar durante a minha gestação, mas não conseguiu. Nossa relação é muito ruim. Por favor, me orientem. É fundamental que você entenda aquilo que eu falei uma vez em Portugal. Um rapaz que ele estava um pouco nervoso, irritado, porque quando eu parei de falar sobre psicologia, falou, vamos mudar,
Então, Seitonê não fala de psicologia, eu falei, fala, mas não de psicologia, mas fala de psicologia aplicada, teórica, isso é coisa acadêmica, a faculdade que tem que ensinar. Então, não vai resolver meu problema. Eu falei, mas qual é o seu problema? Ele falou, o problema é que eu tenho um problema na cabeça, por isso que eu estou afastado pelo governo, eu tenho dificuldades para andar, tenho que apoiar por a mão nas mesas para poder andar, senão eu caio. Eu falei, você quer ficar curado? Ele falou, claro que eu quero. Quer ficar curado mesmo? Quero. Perdoa seus pais. Aí que ele ficou bravo. Como? Como? Minha mãe era prostituta e meu pai era amante da minha mãe. Minha mãe não me quis, meu pai falou, esse gajo eu também não quero. Nem meu pai nem minha mãe não me quiseram, como é que eu vou perdoá-los? Aí eu falei, será que numa encarnação anterior você não abortou dois filhos e esses 2 filhos são seus pais nessa vida? E baixou a cabeça e disse, pode ser, pode ser. Falei, com certeza você tem uma ligação kármica com eles. Com certeza alguma coisa você fez para você passar por essa situação na vida presente. Você não colhe o que não plantou. Então, da mesma forma, essa pessoa, ela precisa aprender a aprimorar o relacionamento, entender por que ela veio como filha, se tem tantas opções no mundo, por que ela foi nascer filha da mãe dela, voltar a encontrar a mãe dela, porque tem um vínculo kármico com ela de alguma coisa que aconteceu. Então, ela tem que se aprimorar e aprender a manifestar o amor, a harmonia total. E uma mulher, eu falei isso daí, que também tinha o mesmo problema com a mãe. Eu falei, aprenda a se harmonizar com ela. Aprenda e pratique a oração do perdão, pratique para valer 100 vezes por dia. Se não resolver, faça 200. Se não resolver, faça 300. Até se harmonizar com a sua mãe. Ah, mas não consigo, não vai. Então, eu falei, não tem importância. Deus não tem pressa. Se você não quiser se harmonizar nessa encarnação, não tem problema. Na próxima, você vai estar junto com ela outra vez. Falei, não, então vou fazer. Então faça, né? Porque você tem que chegar nessa harmonização. Não importa quantas encarnações você vai levar, mas você tem que se harmonizar com ela. Por isso, aprenda a se harmonizar agora. Aprenda a harmonizar, ver o lado bom, entender, aceitar a mãe do jeito que ela é. E aí vai ser feliz, né? Praticando mesmo, educar a mente, a manifestar, desenvolver mais o amor à mamãe e não ficar olhando e tentando me abortar. Você pode ter abortado a sua mãe e nessa encarnação você não foi abortada, ela só tentou, mas não conseguiu. Mas você pode ser que tenha abortado sua mãe, então perdoe sua mãe, né? Na verdade, peça, quando fizer a oração do perdão, não é só eu te perdoei, me perdoe, né? A senhora me perdoa, isso você tem que falar com o coração aberto, porque na realidade isso você deve fazer mesmo. Muito obrigado, professor Heitor. A segunda pergunta, eu gostaria de saber como posso ajudar minha filha a conseguir um trabalho. Existe alguma oração para isso? Mentalizar que já está empregada, orar, disse Cristo, acreditando que já conseguiu. Quando a pessoa ora de uma forma incrédula e ela duvida, a oração não tem efeito. Não é que Deus não atenda, Deus atende, só que ela está enfraquecendo a oração, colocando em dúvida, será que vai dar, será que não vai dar? E ela acreditando que já está e agradecer e tomar a decisão de ser a melhor funcionária da empresa, ela vai conseguir. E um livro que é muito bom para quem está desempregado é o Convite à Prosperidade, volume 1. Convite à Prosperidade, volume 1. Professor, tem muitas pessoas hoje que estão à procura de um trabalho ou até de um trabalho melhor, né? E normalmente as pessoas, para quem está trabalhando, às vezes quer sair porque, sei lá, um relacionamento ou salário, e fica insatisfeito, e trabalha insatisfeito e produz pouco também, e às vezes com má qualidade, né? Isso também afeta uma carreira profissional. Afeta porque, por mais que a pessoa queira esconder, é o tal negócio. Vamos supor que eu esteja no local, eu encontro uma carteira e na hora que ninguém estiver olhando, eu pego a carteira. Eu vejo assim, está cheio de dinheiro. Eu pego o dinheiro, jogo a carteira fora e fico com o dinheiro. Ninguém viu, mas ficou na minha consciência. Isso daí fica gravado e vai gerar um sentimento de culpa. Por isso não adianta querer enrolar, fazer hora e querer receber o salário é roubo. Que a pessoa está roubando, está recebendo integral e trabalhando metade. É igual um pedreiro. Paga o pedreiro para fazer uma casa, ele faz metade da casa e recebe integral. A mesma coisa, só fez a metade. Então isso daí, o sentimento de justiça existe em todo mundo. Por isso, se a pessoa agir dessa forma, ela vai carregar um karma que posteriormente ela vai ser enrolada também.
pode não ser da mesma forma. De repente ela contrata um pedreiro, contrata um eletricista, dá o dinheiro para a pessoa fica enrolando e some com o dinheiro, fala, me enganou, mas só que ela não percebe que aquilo foi um resgate de um karma que ela fez, de enganar a empresa também. Então, tem que trabalhar honestamente, viver, trabalhar com amor e paixão e com alegria, senão a vida não tem graça. Pior coisa é quando não tem nada que fazer, pior coisa. Para ganhar bem trabalhando tem que ser cinegrafista, né, professor? E chamar Fernando também. Chamar Fernando. Outra pergunta, professor. Eu gostaria de saber por que eu sinto tanta angústia, principalmente depois da morte do meu pai. Eu choro demais, não tenho paciência para nada. Muito obrigado. Porque você pensa que seu pai morreu. Você acha que seu pai é matéria. Você acha que seu pai desapareceu. Seu pai não morreu, seu pai é vida. Seu pai deixou mais um corpo carnal, dentre outros que ele já teve em outras encarnações. Então, simplesmente, ele retornou, não é que ele foi para o mundo espiritual, ele retornou de onde ele veio. Ao invés de pensar dessa forma, ore para ele, leia a Sutra Sagrada para ele durante 21 dias, um mês que seja, mas faça essa manifestação de amor para ele. Melhor coisa, né? Em vários livros psicografados, o próprio filho falando para a mãe, se a senhora fica triste, eu não consigo ir para o lugar iluminado. Eu fico com pena da senhora, fico chorando junto com a senhora, mas eu não morri, eu estou vivo, estou melhor do que antes, que agora eu não tenho que carregar o peso do corpo carnal. Por isso que, na realidade, agora o pai está liberto do corpo carnal e ela tem que entender que a missão dele foi cumprida e simplesmente orar para que ele possa evoluir mais ainda. Mas de uma certa forma, de um modo geral, também não é fácil, né, professor? Perde um filho, perde o pai, perde a mãe, perde a esposa ou o marido, né? Fica a saudade, Fica a saudade, mas espiritualmente a pessoa tem que entender que é melhor para ela, né? Que às vezes a pessoa fica no desespero. O que aconteceu com a minha avó? Minha avó foi levada para o hospital e o médico me chamou, meu irmão e eu, e disse, os senhores acreditam em Deus? Eu falei, acreditamos. Então reze porque estourou a vesícula, encheu o pulmão de pus e não tem como secar o pus. E nisso comecei, cada vez que ia no hospital visitá-la, naquele tempo eu tinha um Brasília, né, faz tempo, né? Eu fechava o vidro do carro e ia mentalizando, né? Saúde, perfeição, harmonia, saúde, perfeição, harmonia, saúde, perfeição, harmonia, visualizando somente a saúde dela. Aí ela saiu do estado de coma e um vidro enorme que tinha embaixo da cama, de um dreno, saíram 7 litros de pus. 7 litros. E o médico depois falou, milagrosamente secou o pus que estava no pulmão. Aí a minha avó saiu do estado de coma, olhou para mim e falou, seu amor que me curou. Falei, então agora a vovó vai conhecer o netinho, né? E nisso depois ela teve uma outra caída, e nessa outra caída ela ficou inconsciente, e eu continuei, aí eu vou rezando, ela saiu do estado de inconsciência, olhou para mim e falou, não reza mais não, Tão bonito do outro lado, já estão me esperando, está muito bonito. Aí eu parei e ela foi. Então não podia eu ficar pensando, tem que ficar, porque ela sofreria mais ainda. Então tem que orar dessa forma, se a missão já foi cumprida, deixe que vá, se não for, que se restabeleça, né? É o que aconteceu com a minha tia estava no hospital lá com osteoporose, não podia nem ficar de pé e ficou, minha prima levou para casa dela. Aí ela chamou os filhos para ver os filhos, se despedir dos filhos, netos. Aí falou para mim, você pode ler a Sutra para mim? Eu falei, posso. E eu li, mas ela ficou curada. Ficou curada, sarou da osteoporose, subia a escada, descia a escada e não podia nem ficar de pé porque ia quebrar os ossos antes. Sumiu, acabou o problema. E viveu mais 1 ano e 3 meses. Então, não se apega a nada. Né? Próxima pergunta, professor Heitor. Como uma pessoa faz para curar a fobia social? Eu recomendo que leia o livro A Verdade da Vida, volume 22. E o mestre fala sobre agorafobia. E recomendo também que depois leia o livro A Humanidade Isenta do Pecado. Inconscientemente, as pessoas que têm fobia social, lá no fundo tem alguns que têm medo de acusações, como acontecia na época da Inquisição. E algumas pessoas que foram vítimas dessa situação, ainda até hoje tem gente que tem trauma
Ela consciente não sabe o que é, mas inconsciente manifesta, reage daquela situação de desesperadora de ser levada para a fogueira, de acusações e outras coisas a mais. Então, ela tem que entender que é filha de Deus, que é vida perfeita de Deus, e aprender, através da verdade, dos livros da verdade, superar esse problema. Então, princípio, a verdade da vida, volume 22, que o mestre fala sobre esse detalhe, e depois levar, às vezes, a humanidade isenta do pecado. Muito obrigado. Então, ter acesso a esses 2 livros citados, www.sni.org.br/livraria virtual, ou também pelo telefone 0800 770 2600, ou ainda nas academias da Seitiuné, nas associações locais, nas regionais da Seitiuné, que estão espalhadas aí pelo Brasil afora. São 2.000 associações locais da Seitiuné à sua disposição, para que você possa então adquirir os livros da Seichonoye. Professor Heitor, eu venho de uma família de muitos quadros de câncer, principalmente do intestino. Eu gostaria de receber uma orientação para me livrar desse mal, não acompanhar isso, para que isso não acompanhar isso mais na vida da minha família. Então, salve seus antepassados que morreram com o mesmo problema. Alguns deles continuam sofrendo com esse problema, sem ter mais corpo carnal, sofre sintoma como se tivesse o corpo carnal. Então, eu recomendo que leia o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, e aprenda a fazer oração aos antepassados. Então, é aquilo que está no capítulo Espírito que ela precisa entender. Quando tem câncer num familiar, aí sei lá, vem alguém da família, por exemplo, com, sei lá, filho, vem neto, vem bisneto, fala, olha, aí fala, né, meu avô teve, meu bisavô teve, meu pai teve, fala que é hereditário essas coisas, mas não tem nada a ver. Não é hereditário, né? Não é, na verdade, pela medicina pode falar que é hereditário. Na realidade, é ilusão que vem de pai para filho. Por exemplo, problema nos seios. Mulheres que têm problema no seio, tumor no seio, geralmente é conflito, ressentimento, mágoa, tristeza que guarda do pai ou da pessoa que chama pai. Pai, padrasto, marido, né? E essas pessoas, quando se harmonizam com elas, esse problema no seio desaparece. Mas pode ser também, como o caso de uma moça que eu orientei, que alguém da família morreu com um problema semelhante. Então, desses casos, a moça falou assim, minha avó morreu com esse problema. E ela extraiu os seios e ela colocava pano no sutiã porque ela já não tinha mais seios. E quando eu comecei a fazer a oração para minha avó, eu senti que aquele sintoma foi desaparecendo, né? E o tumor foi desaparecendo. E chegou a ponto de desaparecer totalmente. E, de repente, senti vontade de comer jiló, mas eu nunca suportei jiló. Aí ela perguntou para a mãe, quem é da família que gostava de comer jiló? A mãe falou, para a vovó que você está rezando. Né? Então, a vovó, quer dizer, o hábito, o costume, né? As pessoas que deixam o corpo carnal continuam manifestando a mesma personalidade, mesmas preferências do mundo espiritual. Olha só, hein? A 6ª pergunta, professor. Como ter força para conseguir continuar acreditando na providência divina e não perder a fé quando tudo parece estar perdido, sem solução? Reza, mas parece que não dá certo, trabalha, parece que não enriquece, não tem sucesso. Está rezando sem entender a oração. O que diz a oração? Pai nosso, que estás no céu. Esse é um mundo. Seja feita a vossa vontade aonde? Aqui na terra, como já está no céu. Já são o segundo mundo, né? Mentalmente, quem está fazendo essa oração está no terceiro mundo, outro mundo que é o mundo mental. Então nós estamos aqui no mundo mental, mas estamos falando para Deus que no céu, paraíso, onde não existe miséria, não existe fome, não existe tristeza, não existe doença, lá não existe nada disso, só existe alegria, paz, harmonia, e para que manifeste aqui na terra. Na terra manifesta pobreza, miséria, sofrimento, um monte de coisas, né? Série B, segunda divisão, é projeção da mente do homem. O homem em conflito, o homem pessimista, né? O homem que está sempre egoísta, tudo isso acaba projetando aqui na face da terra, diante dos nossos olhos carnais. Ou seja, esse mundo exterior, esse mundo das 3 dimensões, nós captamos através dos 5 sentidos. 5 sentidos são aqueles sensores para poder entrar em contato com o mundo exterior. Carmenninger fala que o consciente é a porta para o mundo exterior. Então nós captamos o mundo 5 sentidos através esse mundo material através dos 5 sentidos.
Mas este mundo aqui é projeção da mente. Se a vida dela não está indo bem, ela tem que parar de olhar esse mundo fenomênico, dar meia volta e contemplar o mundo de Deus. E seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o que ela quer, ao invés de ficar olhando, só acontece isso, só acontece isso, acontece isso, parar de pensar no que ela não quer e mentalizar o que ela quer. E acreditar que já está acontecendo o que ela quer. Plantar. Aquilo que eu falei para um rapaz lá na Paraguai, em Assunção, tinha um rapaz chamado Xavier. Ele falou assim, faz 3 meses que eu estou casado, 3 meses que eu estou desempregado. Todos os dias eu saio para procurar emprego, não acho. Aí eu falei para ele, que tipo de emprego que você está procurando? Qual que você quer? Ele falou, qualquer coisa, por isso que não aparece. Se você não definir o que você quer, você não vai acontecer na sua vida. Você tem que definir. Então, primeiro você planta na mente e depois você vai ver diante de você. Então, você tem que plantar na mente o que você quer. Depois você vai colher. Aí eu falei para ele, fecha os olhos. Era sábado, já era 11h20 da noite. Falei, fecha os olhos. Agora, visualize o emprego. Pense que você já está empregado. Que Cristo falou que já existe esse emprego. Que vosso Pai já lhe concedeu. Então, você visualize que você já está trabalhando, que já tem emprego. Veja que você está indo trabalhar. Veja essa cena de você trabalhando, está contente, está feliz, que já tem um emprego. Agora agradece a Deus, agradece a Deus. Você já tem emprego, não esqueça. Visualiza a cena que você já está trabalhando. Tá bom? Pode abrir os olhos. E todos os dias você plante isso na sua mente. Era sábado, 11h20 da noite, certo? Dia seguinte, domingo, 8h30 da noite, portanto, 9 horas depois, toca o telefone na casa do pai dele. E outra pessoa, senhor Benítez, seu filho está procurando emprego? Seu filho está procurando emprego? Sim, manda falar comigo que eu já tenho. Quando ele mentalizou, apareceu o emprego. 9 horas depois. Enquanto ele falava, não tem, 3 meses não aparecia. Por isso, plante na mente, acredite, visualize aquilo que você, plante que você quer. Aí você vai colher. Tá? Assim é o segredo de usar a mente de uma forma construtiva. É comum as pessoas usarem o poder da mente com o objetivo, com o poder da palavra, totalmente diferente. Na mente fala, eu não consigo, mas porém na boca fala, eu quero emprego, né? Então não há uma sintonia, né, entre o poder mental e o desejo dela, né? É igual a pessoa que fala assim, está no hospital e o médico fala, olha, você vai ter alta, daqui 2 dias você vai poder voltar para casa. Quando o médico fala, você vai poder voltar para casa, a doença piora. Por quê? Porque inconscientemente ele não quer voltar para casa, porque ele vai encontrar a pessoa que ele detesta em casa. Então o subconsciente cria uma doença porque ele não quer aquela situação. Olha então, só. Tem que desejar profundamente o que quer para que se manifeste. Ou seja, consciente e subconsciente tem que falar a mesma linguagem. Professor, para a gente encerrar então esse quadro de perguntas e respostas, né? Aqui ele fala sobre providência divina. Aí eu estava lendo aqui agora de novo, o que Deus tem que providenciar, né? Será que ele precisa providenciar alguma coisa? Na verdade, ele já foi tudo providenciado, né? Aí que tem um detalhe, né? Muita gente se diz cristão, mas não entenderam o que Cristo disse, né? Se Cristo disse, vosso Pai já lhe concedeu, antes de vós pedirdes, se Cristo falasse hoje, né? Hoje, na linguagem atual, como é que ele poderia falar? Enquanto você estava indo com milho, Deus estava voltando com a pamonha. Né? Você está pedindo, mas Deus já te deu, já te deu. Se já deu, não fique fazendo oração de carência. Me dá. Deus já te deu. Então, contemple, simplesmente contemple e agradeça. Né? Cristo fazia assim, o pessoal não percebe nas sutilezas. Cristo, quando multiplicou os pães, Pai, e agradece a Deus, agradece tudo que Deus já te deu. Cristo sempre agradecia, é isso que as pessoas têm que fazer. Agradece e visualize, muito obrigado. E acontece, acaba acontecendo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço. Muito obrigado. Em nosso momento meio ambiente de hoje, vamos exaltar uma iniciativa bastante louvável em prol da proteção do planeta. Desde 1986, várias organizações internacionais promovem o Dia Mundial pela Limpeza das Praias e dos Rios. Sempre no terceiro sábado de setembro, milhares de pessoas de todas as idades
aderem ao chamado de organizações não governamentais e departamentos de meio ambiente de prefeituras e vão para a beira de rios e praias para efetuar a limpeza e também distribuir bom exemplo e conscientização. Todos os anos, cerca de 40 milhões de voluntários em mais de 120 países recolhem sobras de cigarro, embalagens de alimentos, garrafas PET, sacolas plásticas e tampas de garrafas, entre outros dejetos. O impacto da ação sugere uma reflexão sobre os hábitos de consumo e descarte das pessoas em geral, não é? Caso se interesse em participar, verifique na Secretaria ou Departamento de Meio Ambiente do seu município e se informe. Vale ressaltar que ações coletivas como essa devem contar com orientação de guias e dicas de segurança a serem observadas. Para saber de iniciativas semelhantes realizadas também pela Seitonoye do Brasil, acesse www.sni.org.br/meioambiente. Proteção ambiental e a Seitonoye faz bem ao planeta, faz bem a você. Há 11 anos no ar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, a Seitonoye na TV agora amplia seus horizontes e agrega novas tecnologias com o objetivo de se desenvolver e levar a um número de pessoas cada vez maior a verdade homem filho de Deus. Agora você pode assistir a Seitonoye em escalas, no parque, no carro, na praia. Assista diariamente a Seitonoye na TV, no computador, no tablet ou no smartphone. Acesse www.sni.org.br. Novos programas todos os dias. Seitonoye na TV, a qualquer hora, em qualquer lugar, numa tela perto de você. E nos transformamos para melhor nos minutos em que aprendemos com o programa Seitonoye o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, não é verdade? E para finalizar, cada palavra orada com esperança é a garantia de termos o futuro esperado. Oremos, é o nosso momento de oração. Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus, é eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado. Deus certamente está a abrir as comportas do céu com prosperidade, saúde e paz para você e toda a sua família. Um abraço grande. Tchau, tchau.